Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Se você segue o Senhor, o seu coração deve estar aberto para ouvir o Senhor falar contigo. Nós, ultimamente, no nosso programa, nas últimas mensagens, nós estávamos falando sobre rema de Deus. É quando você recebe uma palavra específica do Senhor, a palavra de Deus diretamente ao seu coração. Quando você está lendo Logos, a Bíblia, você abre a palavra e você começa a ler a Bíblia, e o Espírito de Deus te dá uma palavra, e você entende que aquele versículo foi colocado ali exclusivamente para você, naquela hora, naquele momento, naquela circunstância, seja uma palavra de livramento, de direção, uma palavra de fé, de força, uma palavra profética, mas é uma palavra forte que vem ao seu coração. Dentro desse estudo de rema, eu gostaria de abrir um pequeno parênteses para falar um pouquinho sobre o tempo de Deus na sua vida. Nós sabemos que o tempo é muito importante. Nós sabemos que no tempo de Deus ele cumpre o seu propósito, o seu plano. Eu gostaria de analisar com você alguns textos da Bíblia. E na Bíblia, da mesma forma que existe Logos, existe Rema, existe Cronos e existe Kairos. Cronos é o tempo, um tempo qualquer, mas Kairos é um tempo específico. Alguns usam, talvez por não conhecerem, dizendo Kairos é o tempo específico de Deus. Não, Kairos é um tempo específico. Agora, Kairos de Deus é um tempo específico de Deus. Nós vivemos no tempo, nós vivemos no espaço, nós vivemos durante um tempo de vida. Todo o nosso trajeto de vida, ele é limitado por tempo. Nós sabemos que Deus, ele não depende do tempo, ele não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Se nós colocássemos uma linha da China, daqui até a China e para cá, e daqui para o lugar mais distante, não é? Na mesma distância para lá, para a China, não é verdade? A mesma distância para lá e para cá, na distância da China, nós poderíamos dizer que essas seriam a linha da eternidade, o período da eternidade, da China até uma outra China, uma distância de milhares e milhares e milhares de quilômetros. Então, suponhamos que essa linha reta seja a eternidade. Então, Deus, ele abre essa chamada eternidade, ele abre um parênteses, um pouquinho só, e lá ele coloca o tempo. Então, ele coloca Adão, o primeiro homem, a pisar na terra. O relógio de Deus começa a contar e ele manda o homem acertar o seu relógio com o relógio dele. E este primeiro homem, que foi Adão, começou a contar o relógio da terra e vai até o último homem a viver e a morrer na face da terra. Então vem os períodos, aí vem as épocas e especialmente na Bíblia vem aquele período chamado das dispensações. Se tivermos a oportunidade, iremos compartilhar isso para você. Que Deus, a Bíblia, ela é toda dividida em propósito, em épocas, ela é dividida naquilo que nós acabamos de dizer, em dispensações. Até o último dia, o último período, o minuto e segundo que Deus disser assim, esse tempo terminou. Então, começou o tempo, terminou o tempo. Depois que Deus concluir todo o seu plano na face da terra, esse tempo ele não vai mais existir. Então o tempo vai desaparecer, a eternidade se funde novamente e nós vamos viver na eternidade, porque o tempo não existirá mais. A Bíblia diz que Jesus deixou o Pai e veio ao mundo. Depois ele diz, eu vou deixar o mundo e volto para o Pai. Nós poderíamos traduzir assim, parafraseando, isso é, Jesus deixou a eternidade, entrou no tempo. Ele deixou o tempo e voltou para a eternidade. E um dia, eu, você, nós também vamos estar
encerrando o nosso tempo, e os homens, épocas, eras, tudo vai acabar. E nós iremos viver a eternidade com o Pai. Nós sabemos que eu e você temos que saber o nosso tempo. A Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 8, verso 29, diz o seguinte: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele lugar. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Essa palavra tempo aqui, nesse versículo último, versículo 29, quer dizer, viestes aqui nos atormentar antes do tempo estabelecido pelo Senhor para nós. Olha para você ver, até os demônios sabem olhar o tempo de Deus. Os demônios poderiam ser detonados ali, não é verdade? Se Jesus não estivesse olhando no tempo de Deus, pegaria e dizia: olha, vocês, eu vou mandá-los para o inferno, para a condenação eterna. Mas como os demônios sabem, conhecem parte a palavra de Deus, eles sabem parte da revelação, eles disseram: Senhor, em outras palavras, o Senhor não pode nos jogar no inferno e nos condenar agora, porque o tempo da nossa condenação não chegou ainda. Esse tempo que é o Kairos, esse tempo de Deus, que é o tempo Kairos de Deus, não chegou ainda. Então, Jesus, ele manda aqueles demônios saírem, mas não que Jesus fosse jogar aqueles demônios no inferno, mas o que me admira aqui, os demônios, até os próprios demônios conhecem o tempo deles. E, infelizmente, há muitos cristãos que estão perdidos, não sabem o plano, o propósito, a revelação, a direção de Deus para a sua vida. Perdem o tempo, jogam o tempo fora, e quando chega o tempo de Deus, não conhece. Deus trabalha dentro de um tempo, Ele trabalha dentro de um propósito. Então, quando sua hora, sua bênção, o propósito de Deus se cumprir na sua vida, você deve estar pronto, você deve estar preparado, mas para isso, você deve conhecer o tempo de Deus. Aqui, em Mateus capítulo 13, 30, também diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, ele diz: deixai crescer ambos juntos até o tempo, até o Kairos da ceifa. Nós sabemos que hoje a igreja de Deus, ela cresce, e o joio cresce junto. E às vezes você quer arrancar o joio, mas essa não é a tarefa nossa. Você diz: olha, pastor, eu gostaria até de ser um cristão, mas tem tanto crente aí com a Bíblia na mão, dizendo ser crente, dando testemunho, vivendo uma vida tão fora da vontade de Deus, e se ser cristão é isso aí, eu não quero isso nunca para a minha vida. Olha, eu quero te dizer uma coisa, que Deus, Ele sabe o que faz, Ele é soberano, Ele diz que o joio e o trigo vão crescer juntos, e nós sabemos que no meio da igreja há joio, no meio dos pastores há joio, no meio de todos os líderes do corpo de Cristo lá há joio, e nós sabemos que nós não sabemos quem é joio. Às vezes nós podemos ver pelo fruto, mas às vezes só Deus sabe quem é joio. Agora não se preocupe, meu irmão, no tempo certo, no Kairos de Deus, Deus ele vai fazer a separação do trigo e do joio. E diz que no tempo certo, no Kairos, no tempo específico que Deus determinou, Ele vai pegar o joio e lançar no fogo e será queimado. E o trigo será colocado no celeiro do Senhor. Graças a Deus por isso, que eu e você possamos ser trigo do Senhor. Porque nós vemos muito joio no meio do povo de Deus, no meio da liderança do corpo de Cristo. Nós vemos hoje tanto joio, parece que tem mais joio do que trigo, mas Deus sabe fazer a diferença.
Nós sabemos que Deus ele fará essa diferença e ele fará isso no tempo correto, no tempo certo. Em Marcos capítulo 11 há também uma outra palavra kairos, que diz o seguinte: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus ele viu uma figueira e ele viu que tinha folhas. Foi ver nela se acharia alguma coisa, fruto. Então, quando ele chegou ali, ele não achou nada, porque não era kairos de figo. Não era tempo. Nós sabemos que uma árvore, ela tem o tempo apropriado para dar o seu fruto. Da mesma forma que eu e você temos o tempo específico de Deus para dar fruto, para testemunhar. Deus nos dá um tempo de receber a sua palavra, de receber a sua bênção, e diz que é para que eu e você possamos crescer. No tempo certo, o Senhor virá pegar os frutos. Nós sabemos que Deus, ele estabeleceu um tempo. Agora, pastor, por que Deus amaldiçoou, Jesus amaldiçoou uma figueira e obrigou a ela a dar fruto num tempo que não era dar fruto? Nós sabemos que Jesus está falando conosco. Jesus não fez nada, absolutamente nada, que não fosse para a nossa edificação. E se Jesus, ele chamou uma figueira e ordenou que ela desse fruto fora do kairos, do tempo específico, isso quer dizer que aquela figueira ali representa o povo de Israel, representa a igreja, o corpo de Cristo, que a Bíblia diz que nós devemos dar fruto, nós devemos testemunhar, nós devemos estar prontos, ser servos, ser bênçãos, a tempo e a fora do tempo. Então eu e você fomos chamados por Deus para cumprir o propósito do Senhor. Então não há desculpa. Nós sabemos que aquela figueira ali recebeu um julgamento. E por que ela recebeu aquele julgamento? Porque Jesus estava usando aquela árvore como ilustração, como instrumento para dizer o seguinte: eu vou cobrar fruto de vocês. Da mesma forma que uma árvore, ela tem o tempo de ser plantada, de crescer, de ser regada, de receber o adubo, receber o fertilizante, ela vai receber tudo o que ela precisa, e no tempo certo ela vai ser requerida os frutos. Da mesma forma, Deus vai requerer o fruto do pastor, do diácono, do líder, não é verdade, do missionário, de todos aqueles da igreja do Senhor, de todos aqueles que dizem ser lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Vai chegar o tempo que Deus vai nos levar a apresentar os nossos frutos. A Bíblia diz que Marcos, capítulo 12, 1 e 2 diz: e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Tudo isso aqui fala sobre Jesus estabelecendo o seu reino e indo para o Pai. Mas olha o que? Ele vai retornar. E chegando o tempo, chegando o kairos, o tempo específico, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Quando eu digo, eu sou um pastor, eu sou um missionário, Deus não quer só palavras. Nós temos ouvido muitas palavras aí. Todo mundo hoje é capaz de abrir a Bíblia e pregar, todo mundo prega. E nós sabemos que é muito importante para o ser humano hoje apresentar folhas bonitas. Como o Senhor diz: olha, o que você tem, filho, para me apresentar? Ah, Senhor, eu tenho esta folha. Olha o tamanho desta folha, Senhor. Olha, Senhor, e essa folha é bonita. Olha como ela é verdinha. Jesus não foi para a figueira para dizer: me dá uma folha aí, porque eu vou comer as folhas. Não, não, não. Jesus disse: eu quero fruto. Pregar é muito fácil. Todo mundo prega. Hoje, se o Brasil fosse salvo pelas pregações que nós ouvimos em todos os lugares, o Brasil já poderia ser, se as pregações fossem cheias do poder e da unção, o Brasil se converteria 100 vezes de uma só vez. Não é verdade? Mas é porque as palavras são apenas palavras, não são experiência de vida, é meras palavras, fruto de exercício da mente. Não é verdade? Tanta coisa da cabeça, apenas do intelecto, mas que atinge a alma.
mas não traz o novo nascimento, não produz a regeneração no coração do homem. Por isso que o homem ouve, vira as costas e vai embora. São folhas. Mas Deus, ele vai buscar, ele vai chegar um momento que ele vai perguntar: onde estão os frutos? Não somente palavras, mas onde estão os frutos? Eu gostaria de dar para você uma pequena ilustração do que seria a palavra tempo, que seria kairos. Eu estava ouvindo uma certa vez no Christ for the Nation Institute, no Dallas, Texas, um seminário que eu estudei por um ano. Eu vi um americano, ele falou sobre duas coisas. Uma vez, ele falou sobre o tempo, o kairos. Ele não falou este estudo aqui. Eu só me lembro que ele deu uma palavra sobre kairos. E ele diz o seguinte: kairos é um tempo específico. E ele diz o seguinte: kairos, eu vou explicar para você como é um tempo, o que é um tempo específico. Ele diz o seguinte: existe o malabarista, existe o trapezista, existe o circo. Quando eles estão treinando, eles colocam redes embaixo, porque no treino eles estão descuidados, eles estão ali exercitando, então eles colocam as redes embaixo. Se houver uma queda, eles vão poupar as suas vidas, dependendo da altura. Mas, quando chega o tempo para uma apresentação, lá está o auditório do circo ou daquela apresentação, há circos famosos em todo o mundo. E lá, naquela apresentação, naquela plateia, todo mundo está aguardando o suspense. Lá em cima estão os trapezistas, malabaristas, e eles estão para fazer uma grande apresentação. E você sabe que o trapezista, na hora do ápice, do apogeu, do clímax, de fazer com que a plateia fique realmente em suspense, eles fazem o seguinte: eles vêm um de lá, outro de cá, em uma grande distância, e passam um pelo outro. Só que eles são dois, e ao encontrar-se no meio, eles soltam as mãos, dão uma volta no espaço, e eles têm que calcular exatamente o tempo certo de passar. Tudo ali é calculado, ensaios e mais ensaios. E na hora que eles saltam, eles têm que ir mão com mão, braço com braço e segurar com muita força, porque qualquer descuido é morte na certa. Então, quando o homem salta e o outro salta, eles encontram no caminho ou passam um para o outro, um vem para cá, segura na mão do que vem, e o outro dá um salto, vira e segura na mão do que vai. E ali a plateia entra em delírio e aplaude. E por quê? Lá embaixo não tem rede, não é um ensaio. E eles têm que conhecer que aquele é exatamente o tempo. Aquele tempo é chamado kairos. É um tempo específico. É um tempo que não deve ser desperdiçado. Desperdiçado. Então, eu não sei se você sabe o tempo de Deus para a sua vida. Dizem que o relógio de Deus na terra é Israel. Quando você olha para Jerusalém, você fica sabendo qual é a hora de Deus, qual é o tempo de Deus. Isso é muito importante. Eu gostaria, assim, de incentivar você a buscar a Deus, para que Deus possa mostrar o plano dele na sua vida. Olha, se você é pastor de uma igreja, já trabalhou anos e anos e anos, e não tem fruto, alguma coisa está errada. Você diz que é pastor, pregador, e não dá fruto para Deus, alguma coisa está errada. Porque o fruto tem que aparecer. Porque no tempo certo, uma árvore dá o fruto. No tempo certo, nós temos o tempo de nascer, temos o tempo de crescer, de fazer alguma coisa neste mundo para Deus, temos o tempo de deixar este mundo, de deixar esta vida. Deus estabeleceu tudo num tempo. Então, essa palavra tempo aqui quer dizer o kairos de Deus. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis capítulo 4, verso 3, num exemplo que é dado no Antigo Testamento de Abel e de Caim, diz o seguinte, Gênesis 4, 3. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E diz mais à frente que o Abel, ele pegou uma ovelha e trouxe e deu ao Senhor, apresentou ao Senhor como oferta.
Essa palavra aqui, eu estava analisando o Antigo Testamento grego, ela não aparece aqui ao cabo de dias ou ao cabo do tempo. A palavra tempo aqui não é kairos. Apesar de não ser uma palavra kairos, ela está falando de um tempo específico também. Isso é, Adão, ele foi adorador. Ele andou com Deus nos seus primeiros anos de vida. Deus o instruiu a andar com Deus. E Adão, ele instruiu seus filhos a oferecer sacrifícios a Deus. Então você vai para a casa de Deus, você oferta, você entrega o seu dízimo. Seus filhos, eles vão para a igreja, para a casa do Senhor, e eles ficam ali observando tudo que os pais fazem. E na hora da oferta, na hora do ofertório, o filho geralmente pede: ô meu pai, me dá uma oferta aí para que eu possa ofertar ao Senhor. Isso é, os filhos, eles acharam tão bonito, tão interessante, aquele ato de obediência a Deus, de ofertar a Deus, que eles dizem: meu pai, eu quero ofertar ao Senhor também. Tem que corrigir os filhos, não é verdade? Porque instruí-los e dizer: olha, eu estou sendo um adorador, você também é um adorador. Hoje você observa, vê como é que adora, como faz, e no futuro você vai começar a fazer essas coisas e o próprio Espírito de Deus vai te ensinar a fazer, a adorar o Senhor. E aqui diz que Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso é, aconteceu que ao cabo de dias, isto é, esses jovens, o Caim e o Abel particularmente, porque eles aqui são os adoradores, um é rejeitado, o outro permanece fiel e recebe a bênção do Senhor, eles estão já no tempo de oferecer a Deus a sua oferta. Isso é, meu pai não precisa mais interceder por mim no sentido de responder pela minha vida diante de Deus. Isso é, o Caim e o Abel agora, eles dizem: nós agora que temos que chegar diante do Senhor e ofertar, porque nós já temos idade o suficiente para responder perante Deus pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. Nós temos condição de chegarmos diante do Senhor. Esse tempo chegou, esta hora chegou. E nós sabemos que o Caim, ele ofereceu uma oferta errada, com a motivação errada, e o seu coração também não estava na sua oferta. O Abel, por um outro lado, ele foi e ofereceu uma oferta ao Senhor. Por que a oferta de Caim e a oferta de Abel, uma foi aceita e a outra não? Há muitos comentários, há muita coisa que se fala em volta disso. Mas eu estava lendo no contexto de Israel, e por quê? Pegando uma Bíblia hebraica com o perfil assim bem próximo daquilo que nós podemos entender, e o comentarista dizendo, o judeu estava dizendo o seguinte, que aquela oferta, ela não podia ser uma oferta de cereais, ela não podia ser fruto da terra, porque era um holocausto, era algo que deveria ser representado por sangue, e a terra, ela já estava debaixo de maldição, e o Caim, ele ofereceu algo que era maldito. Deus havia amaldiçoado a terra. Mas, pastor, os animais também foram amaldiçoados, porque foi o homem, a mulher, a terra, tudo que nela há. Mas Deus tinha instruído o seguinte, que mesmo o animal inocente, que era realmente contaminado pelo pecado, que tudo no mundo está contaminado pelo pecado, Deus aceitaria, porque o sangue dele estaria apontando para o Messias. Por isso que Caim, ele fez a sua vontade, ele fez segundo a sua maneira, ele fez aquilo que estava no seu coração, e ele não estava interessado naquilo que Deus estava mostrando. Então, o Abel, o que nós vemos aqui, é que o Abel, ele era um homem espiritual, ele tinha um coração de discernimento, ele era um homem com um profundo discernimento espiritual, como o rei Davi. Então, Abel, ele tinha um discernimento profundo, ele disse: esta oferta tem que ser desta forma, tem que ser uma oferta de sacrifício, porque isto é um holocausto, é uma oferta que tem que ser uma oferta de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é, aquela oferta deveria ser com um animal,
um animal sem mancha, sem defeito, que apresentava o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que sem Jesus, sem Deus, o sacrifício de Caim não tem significado. Há tantas religiões, seitas aí, apresentando tantas coisas, dizendo, Deus receba, Senhor, olha para ti. Deus não tem compromisso com aquilo que não está debaixo do sangue, que não aponta para o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso que Caim, ele foi rejeitado. Abel foi aceito. Nós vemos muitos homens aí, querendo com a sua religião, conquistar o coração de Deus. A verdadeira religião é Cristo. Nós sabemos que Jesus disse, só há um caminho, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. É a única maneira de chegar a Deus. O Caim tentou ir por suas obras, tentou ir por aquilo, pelo seu trapo de imundície, e Deus disse, eu não posso aceitar isso. Isso é contrário ao meu caráter, contrário à minha palavra, contrário à minha natureza. Por isso que o Caim foi rejeitado e Abel foi aceito. Então, vamos dar um pouquinho mais da palavra do Senhor ao seu coração. Aqui diz o seguinte, que Mateus capítulo 27, ou Mateus 24, versículos 7 e 8, falando dos últimos dias, estamos vivendo dias de terremotos, dias de tsunamis. Olha o que diz aqui, Mateus 24, 7 e 8. Portanto, se levantará nação contra nação, estamos vendo isso na Líbia hoje, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A palavra princípio das dores aqui está usando a figura de uma mulher dando à luz. Isto é, não é tempo de parir, mas é o tempo de que se aproxima a dar à luz. A mulher, ela sente várias dores, vários sintomas, né? A mulher conhece quando vai parir. Ela diz, marido, me leve porque é agora. Tem que ser agora. E sai todo mundo correndo, porque ela sabe, olha, é agora. O menino ou a criança vai nascer. E tem que correr mesmo. A Bíblia diz aqui, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso é, vai haver dores de partos para a nação. Nós estamos vendo terremotos, nós estamos vendo tsunamis. Isso vai continuar e nós estamos vendo guerra, não é verdade? Nós estamos vendo aí a coalizão ali tentando cercar o ditador da Líbia. E eu quero te dizer uma coisa, para que você possa entender por que está acontecendo aquilo ali na Líbia. Você tem que ver que Deus, ele trabalha dentro de um tempo, mesmo na vida do homem que nem acredita nele e zomba dele. O Gaddafi, há cerca de 40 anos atrás, pouco menos, ele viu no poder o seu semelhante fraco, abatido e fazendo coisas erradas. Ele era jovem, era um general, e ele disse, eu vou ser melhor do que esse homem. Então ele se insurgiu, levantou contra o seu líder e derrubou aquele homem do trono e disse, eu vou reinar. E conseguiu. E ele teve a população, uma popularidade incrível, e ele passou a reinar. Só que ele passou a ser um homem pior do que o líder anterior. E você sabe que a rebeldia, em todos os níveis, há recompensa. A rebeldia, o homem que semeia a rebeldia, ele vai colher essa rebeldia. Não é só no contexto da igreja, não. Lá fora também. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar também. Então o Gaddafi hoje, ele preparou, ele está no poder, ele manda, ele age como se fosse um Deus, ele mata quem quer, destrói quem quer, ele é um ditador. E nós sabemos que ele está preparando seus filhos, não é verdade, para assumir o poder. Mas na hora que ele pensa em fazer essa transição, aquela semente que ele semeou há quase 40 anos atrás, que ele pensava que nunca ia brotar, brotou. A semeadura, nós sabemos que ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Talvez você semeou coisas ruins,
rebeldia, levantou contra seu líder, você realmente se insurgiu, derrubou alguém do poder, aproveitou da fraqueza de alguém para, não é verdade, como Absalão. Absalão, ele pegou e roubou o coração das ovelhas de Davi. Ele foi roubando o coração, ele tinha um carisma, era bonito, ele falava bem, e ele aproveitou as fraquezas de Davi e ele foi roubando o coração daquelas ovelhas que Deus deu para Davi. Mas não aconteceu, ele acabou pagando por isso, porque ele roubou o coração daquelas ovelhas. Ele seduziu, olha, vocês têm que me seguir. Mas só que Deus não estava com Absalão. E estamos vendo aí o que está acontecendo ali na Líbia, um país que você olha que os costumes desde o tempo de Abraão praticamente não mudaram. E nós estamos vendo que um homem, que ele não é cristão, não conhece a Deus, não tem a revelação da palavra de Deus, mas querendo ou não, sendo crente ou não, crendo ou não, obedecendo ou não, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, meu irmão, se você semeou rebeldia, e você está aí andando de cabeça erguida, muito feliz, dizendo, eu escapei desta. Não, nada vai me acontecer. Deus é bom, Ele deixa para isso mesmo. Não é verdade. E a semeadura da rebeldia, ela é das piores, porque a pessoa nunca deixa de colher. Quando vem a primeira colheita, vem a segunda, a terceira, a quarta e quinta. Então o Gaddafi pensava, olha, eu já estou tanto tempo no poder, eu vou reinar, vou passar o reino para os meus filhos, mas exatamente nesse momento crucial, ele vai ser derrotado, ele será vencido. Então, o mesmo que ele fez com o seu líder, está acontecendo. Isso aconteceu nos reis de Israel. Um rei matava o outro para assumir o seu poder. A Bíblia diz aqui que essa expressão é o princípio das dores. E Mateus 24:14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa palavra fim aqui no grego quer dizer fim mesmo, que existe um fim de uma dispensação, o fim de uma época, um fim de um mês, que para começar outro, mas aqui é como se fosse dezembro. É como se fosse o fim de tudo. Ele diz, olha, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse versículo está dizendo aqui, que aqui está o fim dos tempos, aqui está o fim das eras, das épocas, aqui termina o relógio, o tempo que Deus deu para a humanidade. Aqui em Apocalipse também tem a palavra kairos, que é um tempo específico. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Já tem pouco tempo. A palavra tempo aqui quer dizer kairos. O diabo sabe que o tempo dele está próximo, que a hora dele está chegando. Por isso que ele está desesperado. Não é verdade? Então ele sabe, o diabo conhece o calendário de Deus e ele está trabalhando desesperadamente, trazendo um avivamento nas trevas, fazendo coisas terríveis, matando, roubando, destruindo. E a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele está acelerando a sua obra. Por quê? Pouco tempo lhe resta. Então aqui, tempo aqui, a palavra tempo quer dizer kairos. Pouco kairos lhe resta. E Apocalipse 12:14 diz, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista dela, ou fora da vista da serpente. Nós vemos que a mulher foi guardada por um tempo, tempos e metade de um tempo, isso é, metade de um kairos. Isso aqui está falando da grande tribulação. Nós estamos vivendo dentro de um tempo específico. Alguns dizem que estamos vivendo na última hora. Outros dizem, não, nós não estamos vivendo dentro da última hora. Nós estamos vivendo dentro do último minuto.
E outros dizem, não, nós estamos vivendo os últimos segundos da humanidade. Você tem que orar a Deus e pedir a Ele sobre o tempo dele na sua vida. Você tem que perguntar a Ele, Senhor, eu quero saber, eu preciso. Você já jogou seu tempo fora, já jogou tantas oportunidades e mais um está passando. Jesus falou, olha, Jerusalém, você não conheceu o tempo da sua visitação. As pessoas que viveram no tempo de Jesus, elas olharam para Jesus e elas não tiveram discernimento de que aquele era a promessa de Deus para a humanidade. Pessoas estiveram com Jesus, viram a Jesus e não reconheceram. Isto é, perderam a oportunidade de reconhecê-lo. Eu ouvi certa vez uma Miss Universo, eu não sei de que país, e fizeram 3 perguntas para ela. Ela respondeu as perguntas de uma forma muito inteligente. E a última pergunta foi o seguinte: se você pudesse fazer um pedido a Deus, o que você pediria? O impossível. Ela dizia, eu queria voltar lá no tempo de Jesus, para ter conhecido Jesus, para ter andado com Jesus, para saber como Jesus era. Eu achei tão importante aquela mulher, uma mulher tão bonita, né? Eu não sabia que havia tanta inteligência ali naquela mente. Eu estou dizendo de inteligência espiritual. Eu não sei se ela era evangélica, certamente era, mas eu nunca vi ninguém fazer uma pergunta ou dar uma resposta dessa. Jamais alguém deu uma resposta dessa. E eu ouvi de uma Miss, que ela disse, olha, se eu pudesse, eu voltaria no tempo de Jesus. Eu queria saber como era Jesus, queria ver Jesus, queria caminhar com Jesus. Mas graças a Deus, que pelo Espírito Santo, tudo aquilo que o homem recebeu naqueles dias, os apóstolos, os discípulos, nós podemos receber do Espírito Santo através da sua palavra. Deus não deixou que viéssemos a ficar de fora. Ele disse, olha, vocês terão a mesma oportunidade, não de ver Jesus com os olhos carnais, tocar no físico de Jesus, naquele tabernáculo humano que ele recebeu para habitar entre nós, mas nós podemos conhecê-lo pelo poder do Espírito Santo. E a última referência está em Apocalipse, capítulo 22, verso 10, que diz o seguinte: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Isto é, o Kairos de Deus está próximo. Eu não sei se você tem esperado de Deus alguma coisa, eu não sei se você tem aguardado de Deus alguma coisa, mas uma coisa eu quero te dizer: o Senhor prometeu uma bênção para a sua vida e Ele não vai falhar. Pastor, a Kairos no Antigo Testamento? Tem muito. Eu levaria horas aqui para falar de Kairos, Rema e Kairos no Antigo Testamento. Mas aqui no Salmo 37, versículo 18 e 19, diz o seguinte: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Isto é, não serão envergonhados nos dias maus, mas nos tempos de fome se fartarão. Nos dias maus e nos dias de fome. Ele está dizendo nos tempos maus e nos tempos de fome. Isso é, no Kairos mau e no Kairos de fome. Porque você sabe que todo mundo vai passar por uma situação difícil, alguma luta, alguma dificuldade. Aquilo é chamado tempo difícil, o tempo ruim, o tempo de dificuldade. Mas uma coisa você pode ter certeza: quando esse tempo chegar, Deus ele vai te dar um livramento. Deus vai dar para você a salvação. Porque no Kairos da bênção, Ele vai estar com você. No Kairos das vacas magras, Ele vai estar com você, porque você é fiel. E no Kairos das vacas gordas, o Senhor vai alegrar o seu coração. Se você está vivendo no tempo das vacas gordas, Deus está com você. Se você é fiel no tempo das vacas magras, Deus está com você. E Ele vai te abençoar, como Ele fez com o povo de Israel. Levou o povo de Israel
para o tempo de deserto. Mas Deus disse, eu vou caminhar com vocês no deserto. E nesses 40 anos, nesse Kairos, nesse tempo estabelecido por Deus, para treinar o povo, para entrar na terra prometida, porque nós sabemos que o mais importante não é receber a bênção, o mais importante é ficar com a bênção. Muita gente recebe bênção, mas aí o diabo vem e rouba. Por quê? A pessoa não foi preparada. Você recebe uma bênção de Deus, mas é imaturo, é neófito, é inexperiente. E a Bíblia diz, não neófito, para que ensoberbecendo caia na condenação do diabo. Por isso que muitos líderes estão caindo na condenação do diabo, porque estão inexperientes, são neófitos, são verdes. E a Bíblia diz que não devem ser esses homens, não devem ser líderes, porque eles vão se colocar na posição de liderança e o diabo diz, eu vou tomar a sua bênção. Então, Deuteronômio é um livro que diz o seguinte, eu vou te ensinar a tomar posse da bênção e eu vou te ensinar a você segurar a sua bênção. É muito importante segurar a bênção. Você vai a alguma igreja e você toma posse da salvação. E você fica feliz. Você achou a pérola de grande preço. Você achou o tesouro escondido. Jesus, a salvação, o dom da vida. Mas se você não tiver fé, não andar nos caminhos de Deus, não andar na palavra de Deus, o diabo vai roubar aquilo que você recebeu, que Deus te deu como presente. E qualquer outra coisa, pode ser material, pode ser espiritual, a salvação, a cura, a libertação, a vida com prosperidade, o batismo no Espírito Santo, tudo são bênçãos, presentes de Deus, que Deus disse, é seu, pode tomar. Mas se você não sabe apropriar-se disto, se você não é trabalhado por Deus, se Deus não está te levando a um nível de maturidade, você, como diz a Bíblia, olha, vocês já deveriam ser mestres e ainda são crianças, isto é, deixou passar o tempo da maturidade. Recebeu o fertilizante, recebeu o tratamento, o cuidado, mas não houve resposta. A Bíblia diz que o Senhor veio e disse, olha, essa árvore está ocupando espaço no meu jardim, no meu pomar, inutilmente, corte-a. Aí vem o Senhor e diz, não, dê-me um tempo específico para que eu possa cuidar dela. E você sabe que muitas pessoas têm morrido fisicamente, têm morrido espiritualmente. Por quê? Não dão fruto. E a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto, todo ramo que não dá fruto, o Senhor limpa, o Senhor corta. E aquele ramo, aquele galho que dá fruto, o Senhor limpa, Ele não corta. Ele limpa, Ele poda, Ele tira a sujeira, a impureza, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E isso aí dói muito. Ele diz, olha, eu estou fazendo isto para que você possa dar mais fruto. Isso está em João capítulo 15, que há uma palavra específica ali para isso. Eu vou encerrar com mais uma palavra kairos, no Antigo Testamento, no Salmo 37, 39, que diz, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Que maravilhas, não é? Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O justo também passa por tribulação. Mas a Bíblia diz, olha, o Senhor será a sua fortaleza, o Senhor será a sua fortaleza no tempo da angústia. Não tem coisa pior do que a angústia. É uma coisa que leva o homem ao desespero, a uma aflição extrema. Mas a Bíblia diz, olha, no tempo da angústia, no tempo da dor, da aflição, a Bíblia diz assim, o Senhor será a sua fortaleza. Nesse tempo mau, nesse tempo ruim, quando o José estava no calabouço, quando José estava ali preso, a Bíblia diz que, e o Senhor era com José. José chorava muito, com saudade do pai, saudade do seu irmão Benjamim, mas ele estava ali, nada podia ser feito. Mas Deus dizia, José, você é justo, eu estou com você. E é o kairos, do seu kairos, o kairos da sua angústia. É o tempo determinado para a sua angústia. Mas você está sendo trabalhado para ser o maior homem,
da sua geração. E o José, ele foi fiel e Deus o honra de uma forma muito poderosa. Amém? Graças a Deus. Então, mas a salvação dos justos vem do Senhor. E lembre-se, fique para você essa palavra específica hoje. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Está passando por aflição, está passando por angústia, está sofrendo. Olha, esse tempo, esse sofrimento, ele tem um tempo. Depois nós vamos falar sobre o que é provação e o que é colheita. Há muitas pessoas que dizem, olha, Senhor, eu estou sendo provado. Pode ser que seja uma colheita. O que você vai fazer? Pode ser que nós falemos sobre isso na próxima semana. O que é colheita e o que é prova. Há pessoas que estão sendo provadas e estão pensando que é uma colheita, estão sendo provadas e elas entendem. Mas há pessoas que estão recebendo uma colheita de males que fizeram e elas estão dizendo, eu estou sendo provado. É igual o Gaddafi. O que é que esses caras querem fazer comigo? Eu sou um cara legal, sou uma pessoa boa. Por que estão se levantando contra mim? Ele esqueceu que há quase 40 anos atrás, ele fez o mesmo com seu semelhante. Ele não entende isto, mas quem está fora e conhece a sua história, vai saber. Eu gostaria de orar por você, nesta hora. Você que está passando dificuldade, você que está passando tribulação, seja colheita, seja provação, nós vamos dar uma palavra sobre a diferença de colheita e a diferença de provação. E o que fazer em ambos os casos. Não é verdade? Então, vamos orar ao Senhor nesta hora. Eu gostaria que você clamasse a Deus comigo. Pai, eu oro pedindo agora que o teu nome seja engrandecido na vida destas pessoas, esses internautas, homens e mulheres, de perto, de longe. São pessoas, Pai, que estão nos vendo, pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, Pai, que estão recebendo a palavra. Senhor, até os demônios sabem do tempo, o próprio diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe do seu tempo, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor revele o nosso tempo, o tempo da bênção, o tempo de semear, o tempo de colher, o tempo de evangelizar, o tempo de interceder, o tempo de clamar ao Senhor, o tempo de invocar o nome de Deus, o tempo de sermos fiéis, o tempo, Senhor, de estar na tua casa, o tempo de voltar para a tua casa, o tempo, Senhor, de caminhar para a casa do Senhor, como, ó Senhor, Noemi, ela voltou da terra, ó Senhor, de Moabe, Senhor, para a terra, porque ela foi embora, porque havia fome, havia dificuldade, mas ela sabia que agora era o tempo de voltar. Traz de volta, Pai, os teus filhos de longe e as tuas filhas das extremidades da terra. Eu direi ao norte, dai ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Estenda a tua mão nesta hora, Pai. Abençoa neste momento. Eu oro neste momento para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja enaltecido. Abençoa neste momento. Nós clamamos a Ti, invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor, deixe que Teu nome, permita que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja engrandecido. And if you are listening to me right now, and you are understanding me, the Lord have a word for you. Be faithful, trust in the Lord, don't give up. The Lord have a message for you. Wherever you are, the blessing of the Lord is upon you. Receive the blessing, receive the power of Jesus Christ. In Jesus' name, I understand. I know that you are listening to me. Now receive the blessing of the Lord wherever you are. Receive the blessing of the Most High, the healing, the salvation. Receive the blessing of Jesus Christ, the Messiah of Israel, in the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai, aqueles que nos ouvem, derrama sobre eles a bênção do Senhor. Pai, nós oramos pelo Japão, nós oramos por aquela nação sacudida pelo terremoto, pelo tsunami, que o Senhor possa colocar a mão naqueles reatores ali, Pai, para proteger, salvar a vida de milhares, Pai, que estarão
sendo ceifados sem o conhecimento da verdade. Eu levanto um clamor agora, ó Pai, certamente, juntamente comigo, muitos, Senhor, estarão clamando pela nação japonesa, Pai, pelos irmãos em Cristo ali, para que eles sejam valentes, Pai, para que eles possam levantar um clamor por essa nação, para que a nação do Japão, Senhor, para que a nação japonesa possa conhecer Jesus Cristo, o Senhor, o único caminho, a única verdade e a única vida, Senhor. Abençoe, nos abençoe nesta hora. Muito obrigado, aleluias, amém, amém. Graças a Deus, nós estamos no final de mais um programa. E gostaríamos de deixar com você o nosso site. Visite o nosso site www.ibmi12.com.br, ok? Certamente estará na tela aí o nosso site, ibmi12.com.br. Então, você vai estar lá vendo toda a galera da Batista Missionária Internacional, a juventude, as mulheres que estão realizando o seu culto nesta hora. Que Deus possa abençoar você, seja forte, seja corajoso, e daqui a próxima semana, busque a Deus, diga: Pai, eu quero saber o meu tempo, a minha hora, eu quero saber, Pai, o teu plano na minha vida, e Deus vai te revelar, e você terá uma surpresa, que muito tempo já foi jogado fora. Mas peça perdão a Deus e diga: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Da mesma forma que o Senhor deu a oportunidade para aquela planta, dizendo: vou colocar aqui o fertilizante e eu vou te dar mais 3 anos. E você terá a oportunidade de frutificar. Deus abençoe, fique na paz. Você está assistindo no seu final mais um programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Que o Shalom de Deus, Shalom do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja contigo. A paz do Senhor. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.